Todos abriram suas Bíblias no livro de Salmo 92. Nesta manhã, nós já temos sido alimentados. Aqui as maravilhosas palavras que já foram ditas. E o testemunho que fica aqui para todos nós, de alguém que aos 12 anos, mesmo estando lá numa família marcada talvez pela idolatria, mas que lê a palavra e percebe que tem algo que não está batendo entre a religião e o que diz a Bíblia. E aí, essa pessoa empreende uma caminhada e finalmente descobre o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Vamos ler então a palavra, livro de Salmos. Salmo 92. É bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É bom proclamar o teu nome pela manhã e a tua fidelidade à noite. É bom fazer isso com instrumentos de cordas, com saltério e ao som solene da harpa. Senhor, tu me alegraste com os teus feitos, exultarei com as obras das tuas mãos. Senhor, como são grandes as tuas obras, quão profundos são os teus pensamentos. O insensato não compreende, o tolo não entende isso. Os ímpios brotam como a erva e florescem, todos os que praticam o mal, para que sejam destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és exaltado para sempre. Pois teus inimigos, Senhor, teus inimigos perecerão, todos os que praticam o mal serão despedaçados, dispersos. Tu tens aumentado o meu poder como o do boi selvagem. Fui ungido com óleo fresco. Os meus olhos já viram o que é feito dos que me espreitam, e os meus ouvidos já ouviram o que sucedeu aos malfeitores que se levantaram contra mim. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano. Eles estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, serão viçosos e verdejantes. Isso para proclamar que o Senhor é justo, pois Ele, o Senhor, é a minha rocha e nele não há injustiça. Que Deus aplique esta gloriosa palavra em nossos corações. Graças te damos, Senhor Jesus, por cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Nesta manhã, Senhor, juntamente com a nossa irmã Francisca, nos congregamos para render glórias ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Obrigado, Pai, porque nesta manhã, muitos aqui já falaram da gratidão, do louvor, dos feitos do Senhor, e eu tenho certeza que se outros pudessem, também falariam. Ó Senhor da glória, é verdade que o Senhor tem sido compassivo, o Senhor tem sido generoso, e agora, Pai, mais uma vez te suplicamos, abre o nosso coração, o nosso entendimento, não apenas para ouvir, mas para praticar a tua palavra, para obedecer a tua palavra. Oramos no teu nome para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém, Pai. Mantenha a sua Bíblia aberta neste texto. Como todos já têm sabido, estamos hoje comemorando os 80 anos da nossa irmã Francisca. E por que comemorar os 80 anos da nossa irmã e não de outros? Comemoramos de qualquer um que tome a iniciativa. A nossa irmã vem falando
há tempo deste desejo. E a família então buscou uma data, uma oportunidade, quando poderíamos fazer. Marcamos vários dias e horários diferentes, esse não dá, aquele não dá, e fomos ajustando de forma que chegamos. Então é a pedido da família, e queremos louvar a Deus porque a irmã Francisca então completando 80 anos, mas ela chegou aqui na igreja em 1991, quando ela tinha 50, então já tem 30 anos que ela tem sido membro desta igreja, se batizou, né? Veio conhecendo a palavra aos 12, o caminho, e aos 50 demorou, hein, irmã Francisca? Mas Jesus chegou lá. Não toma decisão, vamos tomar decisão. Tem gente que fica em cima do muro, isso mesmo. Que bom que a irmã teve tempo para tomar esta decisão. Então, o nosso tema desta manhã: como árvore plantada na casa do Senhor. Como árvore plantada na casa do Senhor. Quando nós pensamos nesta árvore, lembramos exatamente lá do início, quando pensamos nos Salmos, o texto que foi mencionado aqui, eu peço que vocês leiam comigo, vamos juntos. Salmo 1, verso 4. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação, aliás, dá seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, desde o início, os salmos nos induzem a gratidão e nos induzem a reconhecer qual é o segredo da longevidade. Qual é o segredo de chegar lá e chegar de forma abençoada? Nós estamos colocando como texto principal o Salmo 92. Mas o Salmo 92, ele não anda sozinho. Assim como os Salmos 22, 23 e 24 não podem ser separados, porque fala do Jesus de ontem, de hoje e de eternamente, também os Salmos 90, 91 e 92 não podem ser separados. Esses três salmos, eles andam em harmonia. O Salmo 90 traz para nós um soco no estômago de quem está fazendo 70 a 80. Porque o Salmo 90, ele traz à memória uma realidade da vida, quando Moisés disse assim: a vida do homem, do ser humano, é de 70 anos, e alguns pela sua robustez chega a 80, mas o que passa disso é canseira e enfado. E aí dá uma certa angústia no coração. Poxa vida, já cheguei ao limite máximo, e agora? O que a maioria das pessoas não sabem é que quem escreveu este Salmo 90 foi Moisés. Ele escreveu aos 90 achando que era o final da vida. Ele não sabia que Deus o estava preparando e que aos 80 era apenas o começo para ele fazer o grande trabalho que era a libertação do povo do Egito. Moisés viveu então mais 40 anos depois daquilo. Então tenha calma, irmã Francisca, e outros aqui que têm chegado a 80, calma. Foi Moisés que escreveu e ele ainda viveu mais 40 anos, então tem tempo pela frente. Então o primeiro salmo nos traz, o Salmo 90 nos traz para esta realidade.
O segundo Salmo 91 traz as promessas endereçadas para aqueles que habitam no esconderijo, para aquelas pessoas que moram na presença de Deus, aquelas pessoas que buscam estar na presença do Altíssimo. É o Salmo 91. E o Salmo 92 agora vai trazer as características de uma pessoa justa, as características desta pessoa que testemunha do Senhor, esta pessoa que permanece firme mesmo a despeito das circunstâncias que muitas vezes nos assustam, as pressões internas e externas, e dizem que estas pessoas são como a palmeira e o cedro, e aqui cedro pode-se ler também carvalho do Líbano. Estes, porque Deus interfere na vida deles, eles fazem três coisas: eles crescem, florescem e se multiplicam. Plantados na casa do Senhor, crescem, florescem, se multiplicam. Podemos repetir juntos? Plantados na casa do Senhor. Mais uma vez, crescem, florescem e se multiplicam. É isso que Deus espera de cada um de nós que vivemos na sua presença. Então o texto começa dizendo: florescerá como a palmeira. Florescerá como a palmeira. Os rabinos judaicos dizem que quando Deus prometeu que Israel era uma terra que mana leite e mel, estava falando da palmeira e dos frutos, ou do fruto da palmeira. É impressionante quando andamos pelas estradas de Israel, muito especialmente em Jerusalém, em alguns lugares que você vê as palmeiras, e que a maioria não sabe, mas estudiosos destacam pelo menos 360 benefícios da palmeira: a sua sombra, a água que ela consegue sugar da terra, o óleo das sementes, as flores, os frutos. Eles vendem galhos com estes frutos da palmeira, e você compra então e vai degustando um a um pela estrada. É um momento muito gostoso, muito especial. O cristão igualmente deve ser alguém que produz fruto do Espírito, fruto porque está ligado no Senhor. É impressionante também, os estudiosos dizem, você planta uma palmeira e daqui a pouco tem várias palmeiras espalhadas. Mas além de florescerá como a palmeira, também diz, crescerá como o Líbano. Desculpe, crescerá como cedro no Líbano. Agora veja só, quando nós pensamos nestas grandes árvores, qual é o segredo? Dois segredos principais: as raízes profundas e o seu caule muito alto. Existe uma planta antiga chamada sequoia. O segredo destas grandes árvores são as suas raízes, que vão buscar a seiva lá nas profundezas, e que também estão muito altas, recebem o sereno, recebem então aquele cuidado de Deus. É interessante então que o Salmo 92 vai dizer que estes que estão plantados na casa do Senhor, estes que têm raízes, estes que se aproximam do relacionamento, eles
produzem o resultado, pelo menos 4 colocamos aí. Primeiro, florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, eles florescerão nos átrios, na casa, na presença de Deus, e mesmo na idade avançada darão frutos, serão cheios de vigor, cheios de seiva, e eles anunciam a palavra, anunciam a glória, a presença do nosso Deus. O que é que temos aqui nesta manhã, senão gratidão a Deus? Gratidão a Deus. Quando nós falamos em gratidão, nos lembramos do livro de Êxodo, no capítulo 15, quando o povo de Deus estava andando pelo deserto. Eles vinham passando muitos dias sem água. Meus irmãos, não ter água para tomar banho, não ter água para beber, é um dos sentimentos, das situações mais desagradáveis da vida. Eu tive essa oportunidade, estando na África, de quando encontrava um lugar que vendia uma garrafa de água velha que estava guardada, e que aquela garrafinha de água de 5, 10, 15 dólares, e você virava aquilo com uma grande necessidade, passar 5 dias sem tomar um banho. E a missionária disse: pastor, consegui arrumar aqui 2 litros para o senhor, 1 litro, agora se o senhor puder dividir e sobrar alguma coisa, deixa para o missionário tal. Então, queridos irmãos, gratidão. E esse povo vinha vindo no deserto, vinha vindo, e eles encontraram uma fonte de águas, e chegaram lá e foram igual àquele que está realmente sedento. Chegaram lá, eram águas amargas, era mara, amargor. E aí, sabe o que eles fizeram, irmã Francisca? Eles começaram a murmurar, a reclamar, a blasfemar. Para que Deus nos trouxe para esse deserto? E começaram a reclamar. Mas o próprio texto de Êxodo capítulo 15 diz que eles, saindo dali, continuaram a estrada, e no meio do deserto encontraram um oásis, um lugar aonde tinha 12 fontes e 70 palmeiras. Estamos falando de sombra no deserto, estamos falando de alimento no deserto, estamos falando de poder tomar banho, de poder beber água. O nome daquele lugar era Elim. Deixa só relembrar uma coisa para os irmãos. Naquela fonte chamada Mara, o que fizeram? Vocês lembram? Murmuraram. O que foi que Deus mandou Moisés fazer? Deus mandou Moisés: vai até aquela árvore, quebra um galho e joga este galho dentro do rio. E estas águas amargas se tornaram doces. Deus mandou ele fazer, ele fez, e as águas ficaram doces. Saíram dali, chegaram a Elim, beberam das fontes. E o que fizeram nesta hora em que encontraram 70 palmeiras e estas águas, 12 fontes? O que fizeram? Você sabe o que fizeram, meu amigo Eliezer Júnior? Quem sabe? Sabe, Edson? Não fizeram nada, irmãos.
não agradeceram. Que coisa triste, irmã Francisca, família, paz, que coisa triste. São pessoas que não sabem agradecer a Deus por tudo que Ele fez e faz nas nossas vidas. Portanto, é muito bom quando podemos nos alegrar agradecendo. E quando a gente fala em agradecer, a gente pensa em olhar para trás. É errado olhar para trás? Quando foram lançados os fundamentos do antigo templo, ou do templo reformado, os velhos choravam, os jovens glorificavam. Por quê? Porque os velhos olhavam para trás, para a glória do templo de Salomão, e agora aquele novo templo, embora tão especial, mas para eles era pouco, porque eles olhavam para trás. É verdade que na fase da melhor idade, a tendência de olhar para trás. Como as pessoas gostam disso, e por falar em melhor idade, passou de 22 milhões de pessoas da melhor idade no Brasil. E destes 22 milhões, 3 milhões têm mais de 90 anos. Bênção para a pátria brasileira. Não é errado olhar para trás. Colocamos aí esta frase de John Barrymore, que diz o seguinte: as pessoas só envelhecem quando os lamentos substituem seus sonhos. Quando as pessoas só ficam olhando para trás e se lamentando. E se lamentam. Alguém já disse que aos 10 anos de idade pensamos só em brincar. Aos 20 anos sonhamos em conquistar o mundo. Aos 30 anos construímos nossa vida. Aos 40 anos nosso destino se realiza. Aos 50 conseguimos nos encontrar. Aos 60 anos recolhemos os frutos do nosso trabalho. Aos 70 aproveitamos para o lazer. Aos 80 anos descobrimos a harmonia da vida. É hora de frutificar. E aos 90 anos a vida recupera todo o nosso valor e se prepara para os 100 anos. Temos aqui na nossa igreja gente se preparando para os 100 anos. E quando pensamos nisso tudo e pensamos em gratidão, nos lembramos do Salmo 116. Quando o salmista, olhando para tudo que Deus já fez na vida dele, ele tendo chegado à idade plena, a melhor idade, ele então diz: o que eu posso dar para o Senhor? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu já sei, vou fazer 3 coisas. Em primeiro lugar, eu vou tomar o cálice da salvação. Porque irmã Francisca e irmãos aqui de 80 para frente, e eu tenho que ter cuidado agora, viu irmãos? Tenho que ter cuidado. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu tinha 38 anos, eu fui contar uma história e para mim, chegar a 60 assim, já estava chegando no final. Eu fui falar um senhor, um velhinho de 60 anos. Quando eu falei isso, meu irmão Oséias Teles Barreto, que estava chegando próximo: pastor, o que é isso, pastor? Velhinho de 60. Aí eu parei. Fui pregar esses dias em Campo Limpo Paulista. Fui lá contar uma história, não sei o que. Eu falei, um velhinho, um pai de 80 anos. Contei assim. Aí chega o pastor, camarada firme e forte.
Eu tenho 82, pastor. Falei, meu irmão, desculpe. Perdão, pastor. Agora tem que botar para 100, que o negócio aí tá mudando, né, gente? Então, em primeiro lugar, não importa quanto viva aqui na terra, isso é apenas uma fração de segundo em relação à eternidade que está vindo aí. Então, se não tomar o cálice da salvação, não terá valor, não terá significado. Invocarei o Senhor como Deus da minha vida. Eu não quero apenas que Ele seja o meu Salvador. Eu quero que Ele seja o meu Senhor, que Ele diga o que eu devo fazer, não é o que eu acho, o que eu quero. Deus me entende. Isso é para massagear o seu ego. O dia da prestação de contas vai chegar. O dia da prestação de contas vai chegar. Hoje cada um pode fazer o que quiser. Pode inventar a sua forma de... é o meu Deus. Não. É o Deus que quer ser adorado como Ele se manifesta na palavra. E terceiro, testemunharei. É isso que tem sido dito da nossa irmã Francisca, alguém que testemunha. Não sei se os irmãos sabem, mas uma das marcas da irmã Francisca é o otimismo, a alegria. É difícil ter um domingo à noite que termina o culto que eu não receba uma mensagem da irmã Francisca, parabenizando pela mensagem, e que Deus seja louvado, e ela sempre diz alguma coisa, e busca alguma palavra, destaca alguma coisa. É quase todo domingo, mesmo nos dias que estava aí meio, com um momentinho difícil aí do coração, mas manteve ali o seu ânimo de servir, de adorar ao nosso Deus. Qual a melhor idade para adorar a Deus, hein, irmãos? Qual a melhor idade? Vamos rapidamente pensar aqui em algumas pessoas que procuraram adorar a Deus na idade que estavam. Nos lembramos, por exemplo, ali daquela menina chamada Miriam. Devia ter entre 8 e 12 anos. Miriam, novinha, foi um instrumento de Deus, foi usada por Deus para preservar o seu irmãozinho Moisés. Qual outra? Nos lembramos daquela menina na casa de Naamã, escrava, mas lá onde ela estava usou um meio para glorificar a Deus, lá pelos seus 14, 18 anos. Nos lembramos de uma outra jovem que veio a falecer, e que todos louvavam a Deus pela vida dela, jovem Dorcas, 18 a 35 anos, essa moça foi ressuscitada pelo poder de Deus. O servo de Deus Pedro foi lá orar por ela, pela família. Deus fez o milagre. Nos lembramos de Lídia e Priscila, mulheres de 40, 60 anos, elas também foram instrumentos de Deus para espalhar o evangelho, a palavra de Deus. Nos lembramos de mulheres de mais idade, como a irmã Sara, a irmã Ana, aí na casa dos seus 70, 90 anos. Irmãos da melhor idade que estão presentes aqui, irmãos mais novos, cada um de nós, o que devemos fazer em cada fase das nossas vidas? O que é que nós devemos fazer? Vamos especialmente pensar naqueles que têm um pouco mais de idade. Vamos lá comigo? Algumas ações, algumas atitudes. Primeiro, crie estratégias para otimizar a melhor idade. Por falar nisso, existe aqui um projeto especial. Vocês viram aqui no grupo Miriam, estava junto a nossa irmã Tainã. Nossa irmã tem se dedicado a trabalhar, ela está se formando aí nessa área para cuidar de pessoas da melhor idade, alguém que tem amor por esta faixa etária. Ali uma jovem, com certeza menos de 30, não sei exatamente, mas está aqui no meio das irmãs participando.
Ontem participei desse projeto e eu disse assim: isso aqui é o que pessoas pagam caro, porque é uma terapia para a alma, é uma terapia para o espírito, é uma terapia para o corpo. Você sai renovado com os exercícios, as estratégias. Então quero incentivar aos irmãos da melhor idade. Nós demos uma pequena pausa agora, ontem, e reiniciaremos em janeiro. Se envolva. Temos aí um ministério forte, a nossa irmã Eliane, o Flávio, que são os nossos líderes do ministério da melhor idade, e os projetos. Não fique de fora. Chegou a 80, irmã, é hora de pensar: o que é que eu vou fazer? Agora que Deus está me dando tempo, o que é que eu vou fazer? Nunca é tarde para recomeçar. Idosos com corações sábios abençoam vidas. Ah, querida irmã, quando pega um netinho desse, uma netinha dessa, e dá uma palavra, a palavra do pastor é importante, mas a palavra de uma vovó, a minha avó, essa palavra fica impregnada no coração. Testemunho. Vamos ler juntos o Salmo 78, versos 3 e 4, todos juntos? O que temos ouvido e aprendido e os nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Vale a pena servir e adorar ao nosso Deus. Quero encerrar nesta manhã com esta última tela. Você sabe quanto tempo de vida ainda tem? Graças a Deus, a irmã com certeza não sabia que iria chegar a esta idade, especialmente naquele tempo que a perspectiva de vida de 46, no máximo 60 anos, não se pensava, e Deus tem dado esse privilégio. Mas a grande pergunta é: além do que você tem vivido até agora, quanto tempo a mais você tem? Que Deus ajude a cada um a viver aqui, mas se preparando para o grande encontro, se preparando para viver com Cristo, não só aqui, mas também na eternidade. Que o culto desta manhã, como uma oferta de gratidão a Deus, seja de fato um sentimento de todas as pessoas aqui presentes.